Olá, meu querido, minha querida, estamos de volta, continuando a série sobre como é que a vida da gente se desenrola, né, num ambiente comunitário. E eu queria, antes de mais nada, agradecer a todo mundo que tem feito comentário, mandado e-mail, participado, indicado o canal para outras pessoas. E eu realmente espero que o que a gente está fazendo aqui possa ser de alguma forma útil, né? Uma coisa que a gente pode fazer para acelerar, até para o canal poder ser indicado para outras pessoas, é você se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Né? Você, por favor, não custa nada. Você vai ali embaixo no sininho, tal, clica ativação do sininho, né? Se inscreve, faz comentário, compartilha. Né? Isso ajuda o canal a crescer e atingir mais pessoas, porque se está sendo bom para você, eu queria dizer que deve ser talvez bom para outras pessoas. A gente não vai ser bom para todo mundo, nossa parcela é muito pequenininha, um grupo de pessoas, esse é um canal completamente despretensioso, é muito mais um registro, mas eu gostaria muito que você ajudasse a gente a constituir uma massa crítica que permita a gente fazer avanços como os que eu falei no vídeo de ontem que a gente vai fazer, incluindo entrevistas, incluindo gente que a gente vai convidar para participar junto, né? E inclusive alguns de vocês que a gente está pensando em selecionar e de acordo com a participação e gente que a gente vê que tem algo a contribuir com os demais, né, para vir junto usando a ferramenta do Zoom ou outras ferramentas de live para que a gente possa realmente beneficiar o maior número possível de pessoas. Como que vão ser os vídeos de hoje e dos próximos 2 dias que a gente vai fazer de vídeos? A gente vai pegar o mesmo assunto que a gente está falando, como é que é a nossa vida, só que eu fiquei pensando assim, bom, aí alguém vem e acha que a gente está idealizando alguma coisa, ou que a gente está tentando uma proposta nova, e que isso é muito antinatural. Eu queria te dizer uma coisa. Se eu pudesse falar aqui o que me dá vontade de falar, eu ia chamar você para uma viagem, para um troço muito grande. Eu ia voltar com você, sei lá, 3.500 anos no tempo, e ia fazer um recorrido histórico que começa lá com uma história altamente libertária, que é a libertação do povo de Israel do Império Egípcio. Né? E antes que você comece a pensar que a gente vai entrar nisso e não vai, se eu fosse fazer um traçado, aquilo não é que tinha escravo, que nem tem na senzala. Sabe aquela ideia de Cécio B. DeMille, o cara puxando, construindo pirâmide com chicote em cima, puxando pedra? Meu irmão, nada mais distante da realidade que se vivia no Egito. Primeiro que as pirâmides já estavam prontas há muito tempo quando o povo de Israel chegou lá. E quem chama o povo de Israel de escravo naquela narrativa é Deus. Porque os caras, me explica assim, como é que é escravo o cara que tem casa, mora num bairro que moram os iguais dele, que os chefes dele são do mesmo grupo dele, todo mundo tem salário, tem rebanho, tem joias em casa, né, consegue ter uma casa, ou seja, e não tinha também prova arqueológica nenhuma de que tinha escravo no Egito. O que tinha era uma coisa que a gente chamaria hoje de empregados. E no caso eles eram muito mais parecidos com os imigrantes latino-americanos nos Estados Unidos, uma espécie de cidadão de segunda categoria, necessário para manter toda a estrutura com seu trabalho, recebendo subsalários, muitas vezes subempregados, oprimidos de uma série de maneiras e com colaboracionistas dentro. E aí vem essa história, essa narrativa que vai parir o povo de Israel, né, que é a narrativa do Sinai, é exatamente o quê? Um bando de gente que está debaixo de um império, de uma estrutura piramidal e hierárquica e é levada a uma situação onde a primeira coisa que é abolida é a propriedade privada. Primeira. Estava conversando agora há pouco falando exatamente isso. A primeira coisa que é abolida é a propriedade privada. E além da propriedade privada ser abolida, está previsto uma reforma agrária a cada 49 anos. E além disso, a cada 6 anos, todas as dívidas que porventura tivessem sido contraídas, porque o ser humano tem a tendência de se desorganizar e de se colocar em situações potencialmente opressivas uns com os outros, a cada 6 anos, cada 7, né? Todas as dívidas eram canceladas.
Dessa situação, deixa o carro passar aqui. Desta situação, você vai cair numa situação depois que inaugura a monarquia, a apropriação de terra, o enclausuramento do comum, aquilo que é comum. E aí você vai chegar no auge dos proprietários, que é o Império Romano. Né? E depois, quando cai o Império Romano, eu queria convidar você a pesquisar todas as revoltas durante o período feudal. Né? O quanto a Carta Magna de 1215 do rei João, né, ela garante e prevê como a grande maior parte do espaço de terra, as terras comuns a todos. As revoltas que houveram, né, o que houve, né, foi muita coisa, sempre dizendo e falando da vida em comum. Depois você vai ter, né, no período da Revolução Inglesa, na Inglaterra em especial, os levelers, os diggers, né, durante aquele período da Revolução Republicana de Oliver Cromwell, né, e depois você vai ter a base dessas revoltas, né, já fora da Idade Média, já na Idade Moderna, como sendo a base da reflexão anárquica do século XVIII para o XIX, né, com Proudhon, com Bakunin, com essa turma toda. Depois você vai ter o próprio Marx falando, né, da vida em comum e gerando aquilo que a gente chama de marxismo ou comunismo, que é uma forma específica, né, muito urbana, de tentar trazer o conceito de comum, né, de commons, que está um conceito muito mais rural, para a realidade da Revolução Industrial. E você tem, a partir do século XX, vários movimentos também que continuam insistindo na vida em comum. Isso sem falar nos anabatistas, sem falar em São Tomás de Aquino, sem falar em São Francisco de Assis e outros elementos da história da Idade Média e do início da Idade Moderna. Essa semana eu vou te apresentar uma turma que eu tenho muito próximo no meu coração. Eles são aquilo que eu chamaria de minha família, fora daqui de casa. Né? Se qualquer um de nós viaja para um dos países onde essa comunidade irmã está presente, a gente não faz uma transição complicada, porque a gente está no mesmo ambiente, no mesmo tipo de cultura, no mesmo tipo de procedimento. Eu vou te apresentar a Bruderhof. Bruderhof quer dizer Casa dos Irmãos e é um grupo que nasce em 1920, ou seja, este ano agora completando 100 anos, né? Completou, né? 100 anos, são 100 anos de vida exatamente como eu te descrevi na semana passada. Né? E que começou com meia dúzia de pessoas na Alemanha no pós-Primeira Guerra Mundial. Houve muito movimentos de jovens, né? E um teólogo muito interessante, Eberhard Arnold, junta um grupo de pessoas e vai, né, começar uma casa comum, como a gente tem aqui, muito parecida, inclusive, em termos de tamanho, não fazendo o mesmo tipo de atividade, ainda com uma visão um tanto idealista, romântica, própria da Alemanha daquele momento, mas percebendo muito claramente uma ameaça que crescia, que era uma ameaça que depois ganhou o nome, né, de nazismo, nacionalsocialismo, e percebendo que o caminho era outro, e tendo como pedra de toque a vida de comunidade de bens. E a Bruderhof passou por períodos terríveis, né? Em 1935 sofreu sua primeira perseguição pela Gestapo e eu pensava, né, anos atrás, que, como eu acompanhava a história da Bruderhof, que ela tinha acabado ali, né? A Gestapo bateu em cima, pegou os caras e pá, campo de concentração e acabou. Qual não é a minha surpresa quando, alguns anos atrás, eu recebo um convite para escrever um artigo numa revista. E eu falei, beleza, indicado por 2 amigos nos Estados Unidos. Falei, bom, vou escrever, vou fazer o artigo e tal. E naquela conversa vai, conversa vem, me passou despercebido completamente, não me acendeu uma lâmpada o nome da revista. E era a revista Plau. Na segunda troca de mensagem, eu falei para ele, Plau, bom, vocês têm alguma coisa a ver com Eberhard Arnold? Não é um nome de uma revista que tinha nos anos 30 e 40 na Inglaterra e tal? Assim,
somos nós. E o meu amigo Peter, ele falou, o Eberhard era meu bisavô. Eu falei, pá! Vocês estão vivos? E qual não é a minha surpresa? Que aquele grupo que inicialmente tinha ali 15 pessoas, 12 pessoas, havia crescido e se tornado uma comunidade florescente, então, naquela ocasião, presente nos Estados Unidos e na Inglaterra, e que contava com mais de 3.500 pessoas vivendo exatamente nesses moldes, com tragédias no meio do caminho. Eles foram para a Inglaterra, daquela batida da Gestapo, eles foram para Liechtenstein, de Liechtenstein viajaram para a Inglaterra com todas as crianças. Uma das crianças que escapou daquela possível perseguição da Gestapo acabou sendo uma pessoa que me é muito próxima ao coração hoje, é um senhor, né, está com 89 anos, e é uma pessoa muito, muito querida, muito sábio, né? Jacob, o nome dele. E eles foram para a Inglaterra, quando estavam no sul da Inglaterra, a Alemanha declara guerra à Inglaterra e a Inglaterra à Alemanha, e aí eles que tinham fugido começam a ser ameaçados de ser mandados de volta, porque era um bando de alemão na Inglaterra, acabam vindo para o Paraguai. Teve um deles que até veio pedir ajuda aqui em Curitiba em 1940, por aí, acabou preso aqui, o pessoal achava que ele era um espião. E, no fim das contas, foram para os Estados Unidos, floresceram e são uma comunidade muito próspera. Bom, eu queria apresentar, eu poderia fazer um resumo de 100 anos, eu fiz em 5 minutos, tem muito mais assunto para falar, mas eu queria contar as histórias e ilustrar com fotos, né, aquilo que é a Bruderhof hoje, né? E a Bruderhof hoje ela tem comunidades na faixa de 200 pessoas, 300 pessoas. Esse é o tamanho das comunidades, ela foi se multiplicando, né? E como eu te falei, são umas 4.000 pessoas hoje, e hoje está na Austrália, está nos Estados Unidos, está na Inglaterra, voltou para o Paraguai agora recentemente, a gente tem uma boa relação com eles, não estamos tendo agora por causa da pandemia. Eu queria ilustrar princípios, né, que são nossos princípios, mas eu pensei assim, você pode me perguntar, bom, esse bando de maluco aí em Curitiba, não. A gente faz coisas que as pessoas fazem desde lá do tempo do Egito, que passou por toda a história da humanidade, que passou por um período no Império Romano, que passou pela Idade Média, que passou pelo início da Idade Moderna, que passou pelos movimentos anarquistas e tal. Mas eu falei assim, cara, eu vou escolher um troço que está vivo. Não adianta eu ficar aqui e falar dos levelers na Inglaterra, dos diggers, ou falar das revoltas do feudalismo. Isso não tem nada a ver comigo e com você. Ou como é que São Tomás de Aquino via isso, né? Ou como é que São Francisco via isso, para você que de repente nem compartilha da mesma fé dos caras. Vamos pegar um troço que está aí, né? Então tá, vamos lá. Então hoje, no episódio de hoje, que já serve de introdução para os outros dois, eu não vou repetir essa mesma história amanhã, é a tragédia dos comuns, né? Ou daquilo que é comum. A gente costuma dizer que o que não é de o que é de todo mundo não é de ninguém. Já deve ter ouvido falar isso. Isso aqui não tem dono, filho feio não tem pai. E outras expressões que a gente usa para dizer que um dos defeitos do socialismo reside exatamente no fato da não propriedade privada. Se não tiver propriedade privada, as coisas não são bem cuidadas. E a gente fica nesse dilema, então não dá para ser assim do Estado, então tem que ser privado. E a gente apresenta, no nosso estilo de vida, uma terceira via para isso, que é a propriedade coletiva. Quando a gente propõe o nosso estilo de vida, a gente não está falando que a gente quer uma propriedade do Estado, no qual você passa a ser um servo do Estado. Isso é muito mais parecido com o que acontece na monarquia do que com o que acontece no nosso estilo de vida comum. O que a gente fala é algo que a gente entende como sendo de todos nós. É óbvio, eu tenho aqui uma caneta. Se essa caneta é minha caneta, eu vou cuidar muito bem dela, eu vou guardá-la no lugar certo, eu vou usá-la de novo. Se ela fosse uma caneta pública, né, no nosso sentido de, olha, isso aí é do Estado, cara, isso aqui o pessoal pega, rouba, leva para casa, larga em qualquer lugar, pega outra no almoxarifado, não tem controle de nada, é super incompetente. Se essa fosse uma caneta privada, no sentido mais capitalista da coisa, essa caneta
né? Você tinha que assinar 1.500 protocolos, só voltar lá para repor a carga, trabalhar com o máximo de eficiência, dizer quantas horas você usou ela. Não, essa caneta aqui, essa especificamente, ela não é minha aqui em casa, ela é nossa. Assim como são as máquinas de lavar, assim como os equipamentos da padaria, né? E é desta forma que a gente lida com a tragédia daquilo que é comum. A tragédia daquilo que é comum só existe quando ninguém se apropria da coisa como algo que está em sua posse. O contrário da propriedade privada não é a propriedade estatal, mas é a posse responsável com o sentido que em inglês a gente fala de stewardship, mas que em português traduz-se, infelizmente, a palavra no português ganhou um outro uso semântico, que é mordomia, ou seja, eu sou um mordomo de algo, eu sou um administrador disso, isto não me pertence porque pertence a algo maior que não é o Estado, mas é um bem comum a todos nós. E por isso eu cuido. Isso vai ter implicações diretas, por exemplo, no meio ambiente. Quando o camarada tem uma fazenda, por exemplo, a fazenda é dele, ele vai te responder mais cedo ou mais tarde: a fazenda é minha, eu faço aqui o que eu quiser. Quando a fazenda é nossa, não, você não faz o que você quiser. Quando ela é um bem considerado da humanidade, você não faz o que você quiser. Você não tem, eu tenho esse direito, não, você não tem esse direito. Um mordomo não tem direito de fazer com a propriedade de seu senhor aquilo que bem entender. Ao contrário, ele será considerado um bom mordomo, um bom administrador, quando sob seus cuidados, não só aquilo é mantido, mas aquilo aumenta, cresce e se alinha com o desejo de seu dono. A tragédia dos comuns aqui é quando a gente olha para cada coisa, cada copo como esse aqui, como algo que não pertence a uma entidade. Ele não pertence à entidade Casa da Videira. Não, ele é meu copo, eu tomo cuidado dele, cuido para não quebrar, para conservá-lo o máximo de tempo possível, mantenho as coisas limpas, organizadas. Os livros que você está vendo são nossos. Nossos no sentido de que sim, eu tenho posse sobre eles, e todos aqui têm posse sobre as coisas aqui, e por isso a gente mantém elas andando. As pessoas costumam também dizer que a propriedade de alguma coisa é um grande motivador, e por isso eu transformo a propriedade de alguma coisa em algo que eu posso consumir, percebe? É meu, faço com isso o que eu bem quiser. Inclusive, na prática, eu o consumo para o meu bem-estar. Se isso é nosso, eu vou usar, eu vou manter, eu vou guardar para o nosso bem-estar. A nossa motivação aqui em casa e na Bruderhof tem sido, desde o começo, o bem comum, como eu falei. Se você olhar o ambiente deles, por exemplo, eles têm uma fábrica, né? E você vai ver nas fotos que nessa fábrica, como eu já falei, trabalha gente de toda a idade, gente jovem e gente bem velhinha. E a gente vai falar no episódio de amanhã como é que lida, por exemplo, com as pressões que a gente tem de estar tocando uma fábrica. E numa fábrica, normalmente, você vai ter preocupações específicas. Só que aquela fábrica, ela não tem um dono, ela não tem um patrão. Um proprietário que se apropria do benefício. Não, o benefício é coletivizado. E todo mundo tem um senso de que essa é a nossa fábrica. Então a primeira coisa que a gente faz para lidar com a tragédia dos comuns é que a gente entende que tudo isso aqui é nosso. Então a gente faz o melhor uso possível, economiza da melhor maneira possível e nós optamos sim por um estilo de vida muito simples e por uma opção que a gente poderia chamar de vida sem posses, sem propriedade. Mas somente fizemos isso porque nós temos acesso, como se filhos fôssemos, a toda a riqueza que está ao nosso redor.
Então não existe tragédia de comum. Se existe muito desmotivador no socialismo é quando o Estado é dono de tudo e você não vê nenhuma vantagem. Aqui a gente acaba trabalhando muito para crescer, inclusive, essa propriedade comum, porque ela é de todos nós. Então, quanto mais a gente puder ter equipamentos melhores, puder ter uma manutenção melhor, puder ter acesso a produtos que nos permitam fazer o bem comum, ao contrário de ficar jogando fora, a gente cuida, a gente zela. Isso é um grande motivador. E você poderia dizer, tá bom, muito bonito isso. Qual é um outro motivador que as pessoas têm no mundo capitalista? O status. Se você for para uma cadeia de fast food, por exemplo, você vai ver que os salários não são tão diferentes assim. Mas basta botar o cara de supervisor de alguma coisa ali, de chapeiro, ou o cara assumir a gerência da loja, né, que ele se acha uma pessoa, nossa, super importante. Como é que a gente lida com isso nas comunidades lá na Bruderhof, como aqui? Você vai ver que, primeiro, o trabalho de todo mundo é considerado exatamente igual. Não interessa se você é uma velhinha botando um parafuso, né, dentro de um slotzinho, ou se você é um engenheiro de produção bolando um produto de alta qualidade de tecnologia, como eles têm lá na fábrica, né? Eles trabalham com brinquedos infantis para o ar livre e trabalham com produtos médicos para produção de inclusão de pessoas no posicionamento ereto, né, e fisioterapia, esse tipo de coisa. Trabalham com produtos bem sofisticados. Quem que desenha esses produtos? Quem que trabalha? Gente que é da comunidade, que é engenheiro de produção, que é designer, que é especialista em fisioterapia, não sei o quê. E tem gente que cuida da saúde dos outros, tem gente que está na cozinha, tem gente que cuida do jardim, tem um cara que cuida da compostagem. E sabe qual é o salário de cada um deles? Nenhum. Todos têm o mesmo valor. Mas as pessoas podem ir para um caminho que é assim, poxa vida, né? Mas eu sou o chefe aqui. Como que se lida com isso lá na Bruderhof? Aqui em casa também do mesmo jeito. Quando alguém se acha, né, o vice-chefe da subcoisa, quando ele acha que ele é o cara especial, porque ele tem um mandato, que ele é o responsável aqui pela área, a gente com muita delicadeza, mas com muita firmeza, a gente arruma um outro trabalho para ele, a gente desloca a pessoa de trabalho. A gente fala assim, olha, você não vai ficar mais cuidando disso, a gente está precisando de você em outro lugar, para você trabalhar em outro canto. Então, se o fato de você estar supervisionando uma produção ou ser responsável por uma área faz com que você crie problemas relacionais para a comunidade e crie situações, já está no prévio acordo. Olha, a gente vai tirar você daí e vai botar você para cozinhar agora. Você vai cuidar de lavar roupa, ou você vai para outro setor trabalhar com fulano, você vai trabalhar na oficina. Por quê? Porque o fato de você ser responsável por alguma coisa o coloca de fato na posição de servo dos demais. Então, uma das coisas que a gente faz é, na prática, dando dica para você, como que a gente mantém a comunidade em paz? Olha, a gente solicita alguém que assuma uma função. Se alguém aqui vai assinar um documento, vai ser responsável, vai ter um cargo naquilo que a lei nos exige que tenha uma diretoria, nós temos uma diretoria legal, mas essa diretoria legal ela não vale nada para a gente na prática. Só que a lei exige que você tenha presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário, não sei o que, papapá. E tem o estatuto. Sinceramente, a gente ignora solenemente, ninguém jamais leu o estatuto aqui em casa, né? Só tomamos o cuidado de ler para não incorrer em nada que fosse ilegal. Mas não é ele que coordena a nossa vida. O fato de alguém ser presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário ou o que quer que seja lá que o contador pede, não dá a essa pessoa nenhuma forma de poder. Como que a gente faz isso? Olha, normalmente você empresta seu nome aqui para você ser o responsável legal por essa situação. Você empresta sua assinatura para se responsabilizar pela contabilidade. Então, normalmente é um sacrifício, é um serviço e é um problema que a gente está oferecendo para a pessoa. Porque, por exemplo, quem na legislação brasileira, quem responde com seus bens, né, caso alguma malversação seja feita, é o presidente da entidade. Então esse é o cargo que é assumido por quem está disposto a colocar
a sua vida, a sua reputação e seu nome pessoal em risco em prol dos outros. Essa é uma decisão que a gente convida. Várias pessoas já foram presidentes aqui de casa, né, da organização jurídica. O fato de alguém ser tesoureiro, né, e assinar os balancetes e fazer essa coisa toda é um serviço, né? Se alguém, por um acaso, se achar nessa posição, que tem alguma forma... Não, porque eu sou o presidente, eu sou o tesoureiro, a gente muda a pessoa. A gente muda o estatuto, muda a eleição e muda o encargo. Falo, fulano, você não deve mexer com isso porque isso está corroendo a tua alma. E a gente conversa muito abertamente. A gente já teve situações em alguns de nós estávamos dirigindo coisas e tivemos que voltar lá para o fim da fila, para um processo de disciplina, para que a gente pudesse lembrar que a comunidade é mais importante do que o poder. Então, a tragédia do comum, no que diz respeito à propriedade, é isso. E a tragédia do comum, no que diz respeito ao poder, é assim. E o prazer? O prazer, que é a terceira coisa, fica muito importante, porque a comunidade vem primeiro. Então, cada vez mais acontece aqui em casa, com uma comunidade pequenininha, mas lá na Bruderhof é muito legal você ver que as pessoas param tudo, param produção, param o que tem, de repente porque tem um piquenique comunitário marcado, porque o sol está bonito, né? Assim como as várias áreas, quando tem um aperto na fábrica, quando eu passei um tempo lá, olha, o pessoal do consultório médico, consultório dentário, o pessoal da oficina, o pessoal da cozinha, a gente precisa ir para a fábrica entregar a remessa que tem que ser entregue. Todo mundo para o seu serviço e vai lá e aquele mutirãozão e todo mundo fabrica o que tem que fabricar. Por quê? Porque todo mundo já passou por ali, porque ninguém tem cargo fixo, ninguém está numa situação. E o que mantém as pessoas juntas? A comunidade vem primeiro. Então, a aquisição de uma nova tecnologia, de uma máquina ou de uma eficiência maior está sempre subordinada a que a comunidade vem em primeiro lugar, né? Bom, amanhã eu vou falar um pouco como é que lida com recursos humanos, com recursos materiais e com a interação com o capitalismo. Eu queria te convidar a continuar esse vídeo comigo amanhã e a gente parte desse ponto aqui para ir em frente. Um abraço e até lá. Amanhã a gente continua aprofundando o tema. Enquanto isso, compartilhe, deixe seu comentário, sugira outros temas que você gostaria de discutir por aqui. E lembre-se, no domingo a gente lança o podcast com conteúdo completo da semana. Aguardo você aqui de novo para continuar nosso bate-papo amanhã. Tchau!